Então vamos lá começar. Hoje a gente vai falar sobre o trauma torácico, tá bom, pessoal? O trauma torácico, ele é um dos maiores conjuntos, né, de ossos aí do corpo humano, é a caixa torácica. A caixa torácica é essa caixa que a gente tem aqui, caixa óssea, né, que está envolvendo alguns órgãos. Ela tem como principal função proteger, formando uma barreira de proteção aos órgãos de vital importância, que são o coração e os pulmões. O externo, um dos ossos mais resistentes aí da caixa torácica, fica diretamente sobre o coração e é o que mais oferece proteção. A caixa torácica também serve como a câmara onde os pulmões podem se expandir para a respiração. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, Ah, tá bom, então vamos lá. Então tem novamente a caixa sim. torácica. Quero reforçar aqui para vocês, ó, que esse osso aqui do meio, aí onde o cursor do mouse está passando, é o externo. Eu não sei se vocês conseguem ver aí na imagem, mas aqui o externo ele é dividido em três partes, tá, pessoal? Esse ossinho aqui. Essa primeira parte é a cabeça do externo, ou chamado de manúbrio. Aqui no meio é o externo, né, o corpo do externo. E aqui na pontinha é o processo estifoide, tá bom? Que é ali uma espécie de cartilagem óssea que a gente tem nesse finalzinho aqui desse osso. Então, ele é dividido em três partes. Estou explicando isso aqui para vocês por causa da questão da manobra da RCP, né, da reanimação cardiopulmonar, que aí, no caso lá da RCP, se você, né, ali não fizer da maneira adequada, pode estar fraturando aqui o externo, tá bom? E alguma parte da costela, porque são compressões rápidas, fortes. Então, se for feita da maneira errada, vai estar aí fraturando, né, algum desses ossos. Então, mais ou menos aqui nessa região vai estar sendo feita a RCP. Mas é só por mesmo aí questão de relembrar a matéria de ontem. Então, vamos voltar aqui para o trauma torácico. Trauma torácico, pessoal, é qualquer lesão física que ocorre no tórax, incluindo aí as costelas, coração e os pulmões. Inclui também, né, aí esses dois órgãos, o coração e o pulmão, podendo levar à morte. Trauma torácico é responsável por 25% aí de todas as lesões traumáticas. Esse problema pode ser causado por traumas contusos. Trauma contuso é a mesma coisa que trauma fechado, como por exemplo acidente de carro, queda, impactos em geral, né? Pode ser causado aí também por lesões penetrantes, que aí entra na parte das armas, né? Arma branca, arma de fogo, ou pela união de vários fatores, né? Como por exemplo aí um acidente de carro, um acidente automobilístico, com contusão, que é o trauma fechado, né? E aí pode estar ocorrendo também dentro desse trauma, dessa lesão aí, do acidente automobilístico, uma lesão penetrante associada. Então, é aquele típico caso, né, do acidente de carro, que a pessoa, né, sofre ali a batida e solta algum ferro, né, lá do carro, ali do automóvel, e esse ferro acaba ali penetrando numa perna, num braço, em algum lugar ali da vítima. Então, essa lesão aí vai ser considerada uma lesão penetrante, juntamente com a lesão contusa, tá? Mas a gente vai estar vendo isso mais pra frente aí, de uma forma mais clara e mais tranquila. O atendimento das principais lesões torácicas acontece durante as avaliações primária e ou secundária, né? Dependendo da sua potencial gravidade. Por isso, esse atendimento a uma vítima de trauma torácico deve completar todos os passos do XABCDE. É que a gente vai estar aplicando, né, ali a avaliação primária nesse paciente. Traumatismo torácico é classificado como contuso, né, que eu já falei para vocês que contuso e fechado é a mesma coisa, ou como trauma penetrante, podendo ocorrer isoladamente ou em combinação com outras lesões.
Então, pessoal, esse daqui é o trauma contuso, tá bom? Trauma contuso ou trauma fechado. Ele ocorre aí por uma compressão súbita ou uma pressão positiva sobre a parede torácica, ou seja, uma pressão, né, ali sobre a parede torácica, o impacto ali sobre a parede torácica. Tipo mais comum dessa categoria de trauma é provocado pelos acidentes automobilísticos. E aí é o caso como tem nessa imagem, né, das vítimas de acidente de trânsito que bate o tórax no volante, tá, pessoal? Esse impacto aí, dependendo da velocidade, é um impacto muito grande e pode estar causando aí um sério trauma torácico, tá bom? Envolvendo aí a questão óssea, a questão dos órgãos internos, então pode estar prejudicando o paciente como um todo. Aqui a gente tem um exemplo já do trauma penetrante. O trauma de tórax penetrante ele é causado geralmente por ferimentos, e os mais comuns são os ferimentos por arma branca e ferimento por arma de fogo. Que a gente tem o exemplo, né, aí do ferimento causado por projétil de arma de fogo, quando a pessoa leva um tiro. Isso aí é uma lesão penetrante. Outro trauma penetrante também, tá bom? Vai estar sendo causado aí por um objeto estranho que penetra na parede torácica, né? Isso aqui é o famoso empalamento. Acontece aí muito com os meninos, né? Aí mais pré-adolescente, adolescente. Esse caso aqui provavelmente caiu em cima de uma cerca, não sei. São casos que geralmente acontecem aí nessa faixa etária. Esse é o trauma penetrante. Então vamos lá. Comprometimento da função respiratória pós-trauma, né? Depois ali do trauma torácico, ocorre em diferentes graus, gerando lesões, e a gente tem aqui as mais frequentes, né? As mais frequentes são o hemotórax, pneumotórax, o efizema subcutâneo e as secreções brônquicas. Então vamos lá começar pelo hemotórax, pessoal. O que é o hemotórax? Hemo de sangue, tórax, do nome tórax mesmo, tá bom? O hemotórax é o acúmulo de sangue no espaço pleural. Espaço pleural é o espaço entre o pulmão e a cavidade torácica, tá bom, pessoal? Existe um espaço aí. E aí, o hemotórax é esse acúmulo de sangue nesse espaço. A causa comum de hemotórax é laceração do pulmão, né? Ali quando ocorre laceração no pulmão. Pode estar ocorrendo também de algum vaso intercostal ou da artéria torácica interna. A gente tem uma artéria, né, ali no tórax, pode estar ocorrendo uma lesão também, e aí vai gerar esse extravasamento de sangue. Pode resultar de trauma penetrante ou de trauma fechado, tá bom? O hemotórax muitas vezes é acompanhado de pneumotórax e pode estar evoluindo aí posteriormente para um hemopneumotórax. Então, ó, a gente tem o pulmão, né? E aí o paciente tem uma lesão. E aqui nesse espaço entre a pleura, né? Esse espaço que eu falei para vocês. Esse espaço vai estar se enchendo de sangue. Isso vai estar causando uma compressão aqui no pulmão, pode estar causando compressão no coração, inclusive na traqueia. Pode estar causando, pessoal, inclusive um afastamento, tá bom, desses órgãos por causa dessa pressão aí que vai estar sendo exercida. Isso vai dificultar aí o paciente muita coisa. Então é algo bem grave o hemotórax. Temos aqui o pneumotórax. Não confundir, tá bom? Pneumotórax e hemotórax. Hemotórax é com sangue, pneumotórax não tem sangue, tá bom? A não ser que ele evolua aí para um hemopneumotórax. Mas ele sozinho ele não tem sangue. Então o que é? Pneumotórax é a presença de ar entre as duas camadas da pleura, que é essa membrana fina, uma membrana inclusive transparente, de duas camadas que reveste os pulmões e o interior da parede torácica. Esse espaço aí que a gente tem. E aí vai resultar em colapso parcial ou total do pulmão, que é o que a gente está vendo na imagem, né? O pulmão esquerdo desse paciente está normal. A gente vê que a diferença de tamanho de um para o outro, né? O normal é basicamente aí do tamanho vertical da caixa torácica, né? Um órgão bem grande.
E aí o pneumotórax faz com que esse pulmão o outro pulmão entre em colapso. Então ele dá essa diminuída devido à pressão, né? Ele é um órgão que tem ar por dentro, então devido à pressão ele dá essa colapsada, essa murchada e fica pequenininho, tá bom, pessoal? E aí que tá o perigo. Pode também acontecer a questão aí dele estar empurrando, né, a traqueia e o coração devido a essa pressão e gerar também uma série de outros problemas no paciente. Então é algo bem perigoso também, pneumotórax. Temos também o efizema subcutâneo. O efizema subcutâneo, ele é uma condição clínica que ocorre quando o ar, tá bom, entra nos tecidos da pele. Isso pode ocorrer em qualquer parte do corpo, dependendo do tipo da patologia. O local mais comum é sob a pele, né, ali por debaixo da pele, que cobre a parede torácica ou do pescoço. Mas podem, como o próprio texto falou, né, tá acontecendo ali em outras regiões do nosso corpo. E ele é caracterizado por inchaço indolor de tecidos. Então não dói, tá bom? Mas fica aquele edema, né? Fica inchado no local. Trouxe aqui uma imagem para vocês verem. Talvez já tenham até visto em estágio, não sei. Mas aí o paciente, quando tá, né, com esse efizema, ele pode ficar, por exemplo, aqui, ó, dessa senhora tá nos olhos. A gente tá vendo que ela nem abre os olhos, tá bom, pessoal? Isso aqui está indicando efizema na região ocular, aqui, né? Na pele ali próximo aos olhos dela, aqui na membrana inferior, né? A sobrancelha. Então, entra ar debaixo da pele, há esse inchaço devido a esse ar, e aí o paciente pode estar apresentando esse efizema. Da mesma forma, pode acontecer ali no pulmão, né? O pulmão vai ficar ali com esse efizema, vai ter esse inchaço e vai estar causando todos aqueles outros dois transtornos que a gente viu. As manifestações clínicas variam conforme o estado clínico da vítima, agente etiológico e patologia primária. Micro-organismos aí comprometem intensamente o estado geral e a evolução do quadro. Em geral, ocorre aumento na frequência respiratória, dor pleurítica, né, que é ali naquela região da pleura, espaço pleural, hipertermia, tiragem intercostal, alteração dos ruídos adventícios, né, ali os ruídos pulmonares, e comprometimento do estado geral. Outra lesão que a gente tem, pessoal, aqui, que vai estar ocorrendo por causa em decorrência do trauma torácico, é a lesão na aorta, tá bom? Vai acontecer aí uma ruptura aórtica, que é essa ruptura na aorta, e ela é apontada como causa mais frequente de morte súbita após colisões automobilísticas ou quedas de grandes alturas. Quando o paciente sobrevive ao evento inicial, a recuperação passa a ser possível, desde que a ruptura seja identificada e tratada precocemente. Então, essa aqui é a principal causa de hemorragia nos casos de trauma torácico, tá bom, pessoal? Ter uma ruptura na aorta pode estar significando aí uma morte quase que instantânea, né? Você perde muito sangue, porque a aorta é um vaso calibroso, passa muito sangue por ali. E aí, se não for tratado da melhor forma, né, rapidamente, o paciente vai vir a óbito por causa dessa hemorragia, tá bom? Que a gente entra, inclusive, naquela parte da avaliação primária, que é a letra X, né, a exsanguinação, para estar contendo aí essa hemorragia. Mas essa aqui é a principal causa de morte dentro das lesões torácicas. Temos uma outra consequência também aí da lesão torácica, que é a lesão cardíaca fechada. Vocês lembram que naquela imagem que a vítima estava batendo o tórax no volante? Ali, pessoal, acontece muito, né? A pessoa tem um impacto, né, da caixa torácica e por dentro ela vai ter um segundo impacto, que é o impacto dos órgãos contra a parede torácica interna. Então é como se ela estivesse ali sofrendo dois impactos, o impacto por fora e o impacto por dentro, que são os órgãos batendo na parede torácica interna, né? Então aqui nesse caso pode estar ocasionando essa lesão no coração
E a lesão cardíaca fechada é um trauma torácico, tá bom? Considerado um trauma torácico fechado, que causa contusão miocárdica, né? Uma lesão ali na musculatura do coração. Vai estar causando também a ruptura da câmara cardíaca ou rompimento da válvula cardíaca. Às vezes, um baque na parede torácica anterior provoca parada cardíaca sem nenhuma lesão estrutural. Então, aí ele pode estar evoluindo também para uma parada cardíaca desse baque, tá bom, pessoal? Desse impacto aí que o paciente vai ter. Então, o paciente às vezes não morre nem, né, por exemplo, da hemorragia, não teve hemorragia, mas bateu com tanta violência ali, por exemplo, no volante, que aí o coração para, né? O coração para de bater devido a esse impacto ser muito grande. Outra coisa que acontece também devido ao trauma torácico é o tamponamento cardíaco. O tamponamento cardíaco é a pressão exercida no coração pelo sangue ou líquido que se acumula, como vocês estão vendo aí na imagem. Esse líquido vai estar se acumulando na membrana de duas camadas que circundam o coração, né? Ali no pericárdio. E esse distúrbio interfere na capacidade do coração de bombear sangue, ou seja, o coração ele tem, né, ali um espaço, né? É como se fosse a pleura no pulmão. E aí, devido a esse impacto, pode se encher de sangue ou de algum outro líquido nesse espaço. E aí o coração vai ter dificuldade de bombear o sangue, tá, pessoal? Porque aí não pode ter nada dentro desse espaço. E aí, com esse preenchimento, o coração vai ter dificuldade de estar fazendo esse bombeamento. Outra coisa que acontece também é o tórax instável, né? O tórax instável, ele é um quadro com múltiplas fraturas em 3 dos arcos costais adjacentes que vão estar resultando na separação de um segmento, né, da parede torácica do restante aí da caixa torácica, né? Um segmento da parede do tórax do restante da caixa torácica. Então é aquilo que a gente viu na primeira imagem, assim que começou o slide, né? E nessa segunda imagem a gente está vendo também aqui, tá bom? A gente está vendo aqui essas fraturas, né? São múltiplas fraturas. E aí quando o paciente inspira e expira, tem, né, essa instabilidade aí no tórax. É como se essa caixa fosse rompida, né? E aí o paciente apresenta esse tórax instável. Outra lesão é a contusão pulmonar. Ela é definida como uma lesão nas quais ocorre o dano intersticial e alveolar. Esse dano aqui, pessoal, acontece ali na menor estrutura do pulmão, né? Ali nos alvéolos, que é onde ocorre a troca gasosa, a troca ali de oxigênio, de dióxido de carbono. Então, essa contusão pulmonar vai estar interferindo aí na menor estrutura do pulmão, tá bom? E aí pode estar apresentando presença de sangue, edema, né? Sem haver, no entanto, a ruptura desses alvéolos, essas menores estruturas aí do pulmão. A contusão pulmonar é a lesão, né, parenquimatosa traumática mais comum e que pode gerar um quadro grave de insuficiência respiratória. Parênquima aí está representando os órgãos sólidos, né, que a gente possui. Temos também outras aqui, né? Eu não descrevi cada uma porque coloquei só as principais mesmo, mas podem estar acontecendo outras lesões torácicas, como por exemplo a laceração traqueobrônquica, que é a laceração ali da traqueia juntamente com os brônquios. Numa das aulas lá de UTI eu mostrei a imagem, né, do pulmão para vocês, diferenciando lá a questão da pneumonia e da broncopneumonia. E aí, não sei se vocês lembram, mas aquela primeira estrutura, né, aquela mais grossa, é a traqueia, e logo após a traqueia, né, vem ali os brônquios. Então, a laceração, né, devido a esse trauma, vai acontecer naquela região, tanto da traqueia quanto nos brônquios. Temos também o ferimento transfixante do mediastino. Mediastino, pessoal, é essa região central
do tórax, tá bom? Então, tudo aquilo que tem mais ali no centro do tórax é considerado mediastino, tudo que envolve, né? Inclusive pega a traqueia, coração, o externo, os pulmões, enfim, toda essa centralidade aqui do tórax é considerado mediastino. Só ter ali na cabeça, né, em mente que mediastino vem da palavra média, então tudo aquilo que é mediano, que é central, tem a ver com mediastino. Temos também o traumatismo contuso do coração, né? O coração ali pode sofrer lesões também. Temos o traumatismo penetrante do coração, temos tanto o contuso quanto o penetrante, né? O contuso é o trauma fechado, em que não há lesão direta no coração, e o penetrante é quando algo penetra ali mesmo no coração. Temos também a lesão no esôfago, né? A lesão esofágica. Pode acontecer uma ruptura traumática do diafragma e acontecer alguma fratura de costela e do externo. Externo é aquele osso que eu mostrei para vocês no começo. Então, tudo isso aí, pessoal, são lesões que podem estar acontecendo com o paciente devido ao trauma torácico, tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Então, vamos lá. Vocês perceberam que eu falei muito sobre hipóxia, né? Desde quando a gente começou a falar aqui de trauma. Então, basicamente, a hipóxia vai estar presente aí em tudo quanto é trauma, tá, pessoal? Hipóxia, novamente, eu repito, é a queda aí, né, da quantidade de oxigênio no nosso sangue. E no trauma torácico não seria diferente, né? Teríamos também a hipóxia, tá bom? E a hipóxia tecidual vai acontecer no trauma torácico e é definida aí como a oferta inadequada de oxigênio nos tecidos. A hipovolemia é a condição associada à hipóxia, ou seja, o paciente está apresentando a hipóxia, provavelmente ele vai ter uma hipovolemia, que é uma baixa aí no volume de líquidos, né, do nosso corpo. E a hipovolemia é a condição, né, associada à hipóxia, não só no trauma torácico, mas em qualquer tipo de trauma que origine sangramento importante. Então, teve sangramento, teve hemorragia, vai ter hipóxia, provavelmente vai ter a hipovolemia junto. Entretanto, o trauma torácico pode ainda gerar ou mesmo agravar a hipóxia tecidual, por outros dois fatores, que é a alteração na ventilação, né? A gente sabe que a gente tem o pulmão, né? E se ele for afetado, vai ter essa alteração aí da ventilação, perfusão, ou pela alteração nas relações pressóricas dentro da cavidade torácica. Então, podem, né, ocorrer aí questões de pressão positiva, negativa, que vão estar aí alterando esse sistema respiratório. Esse agravamento se dá quando as lesões prejudicam a respiração, circulação ou ambas, né? Ou as duas. A respiração pode ser comprometida tanto por lesão direta nos pulmões, como é o caso da contusão pulmonar e ruptura traqueobrônquica, ou nas vias respiratórias, que é o que acontece aí no hemotórax, pneumotórax e o tórax instável, quanto por mecanismos alterados na respiração. E aí na circulação, ela vai estar sendo prejudicada por sangramentos, né? Aí as hemorragias que levam ao choque, diminuição do retorno venoso, prejudicando o enchimento cardíaco e causando a hipotensão, lesão cardíaca direta, pessoal, que é quando o coração é atingido, né? Pode resultar em insuficiência cardíaca ou distúrbios de condução da circulação. Então é um trauma, né? Trauma torácico. É um trauma que vai estar mexendo aí diretamente, alterando, né? Circulação e respiração. O trauma pode gerar lesões sobrepostas umas às outras, além de lesões em outras regiões, como por exemplo no abdômen. Por esse motivo, o atendimento à vítima de trauma deve seguir regras e orientações de maneira que o diagnóstico seja rápido e ordenado,
com tratamento igualmente apropriado. Então, geralmente, pessoal, o trauma torácico ele não vai ser isolado, tá bom? Pode estar acontecendo aí desse trauma atingir também o abdômen, bem comum. São regiões próximas umas às outras, né? Então, pode estar ocorrendo aí lesões nesses dois sistemas, essas duas regiões. Sintomas principais, né? A gente tem a dor, que geralmente piora com a respiração, e às vezes falta de ar. Também é comum o paciente sentir dor à palpação do tórax, além de equimoses e desconforto respiratório. Para quem não lembra o que é equimose, isso daqui é equimose, tá, pessoal? É o extravasamento de sangue dos vasos sanguíneos da pele que se rompem, né? Formando uma área de cor roxa. Está relacionado a traumas, contusões ou efeito colateral de alguns medicamentos. Então, a equimose é aquele famoso roxo, né? Ali de uma pancada que a gente pega, ou efeito colateral aí de algum medicamento. Então, a equimose vai estar aparecendo aí também como sintoma do trauma torácico. E aí a equipe deve estar atenta, né, a alguns sinais como hipotensão sem perda de sangue, a turgência de jugular ou turgência jugular, dispneia, que é ali a dificuldade respiratória, e a cianose, tá bom? Turgência jugular, pessoal, é isso aqui, ó. É quando uma artéria, né, tá bem túrgida, tá bem ali protuberante, né? A gente consegue ver ela de forma bem maior do que ela é normalmente. Então isso aqui pode estar representando, né, aí pneumotórax, hemotórax, representando aí que o paciente está sofrendo uma alteração ali naquele sistema. Os pacientes com sintomas de obstrução parcial ou completa das vias respiratórias, após aí sofrer esse trauma, devem ser imediatamente intubados para controlar a respiração. Aqui no caso de trauma fechado, tá bom? Vai estar sendo intubado. E aí o tratamento depende, né, do tipo aí de lesão que o paciente apresenta. A gente tem os mais comuns, né, que são a drenagem torácica em casos de pneumotórax. Não sei se vocês chegaram a ver em estágio, mas a gente vê muito aí em alguns lugares essa questão da drenagem torácica. Temos a assistência ventilatória como tratamento, a punção descompressiva, a analgesia, né, que é aí a administração de analgésicos. Vamos ter também a fisioterapia respiratória, que isso é mais para frente, quando o paciente já está mais recuperado, né? A intubação nos casos de insuficiência respiratória e a toracotomia quando há ferimento penetrante. A toracotomia é a incisão cirúrgica ali no tórax, tá bom? Aquela cirurgia de tórax, e vai estar sendo realizada aí como tratamento, dependendo aí da lesão, desse ferimento que o paciente apresentar. O médico que vai estar decidindo isso daí. Aqui a gente tem um exemplo, né, de drenagem torácica. Deixa eu só mostrar para vocês. Vou tirar o áudio, tá, pessoal, para não ficar ruim. Aí o médico vai estar fazendo a incisão para estar fazendo esse dreno de tórax. Provavelmente esse paciente está apresentando um hemotórax, né, aquele acúmulo de sangue ali na região da pleura. Então o médico vai fazendo a incisão. E aí, pessoal, ó, já começa a sair a secreção sanguínea, tá bom?
saindo bastante sangue aí. Já conecta um tubo, né, um cano, para estar fazendo aí essa sucção da secreção. Na hora que ele chega na pleura, o sangue já sai, vocês viram, né? Então é bastante secreção que precisa ser drenada. Vai estar aparecendo aí, né? Olha aí, começou a drenar. Já vai descendo bastante secreção logo aí no começo. E aí o sangue, ó, começa a ser drenado. Esse é um dos procedimentos para o tratamento, né? Para estar ajudando esse paciente aí com essa evolução do trauma torácico. Esse aqui não vai dar para passar. Já é outra coisa. Muito importante vocês estarem assistindo esses vídeos, tá bom, pessoal? Não deixem de assistir, assistam todos. Vai ajudar vocês bastante. E aí a gente entra aqui na manobra de Heimlich. Eu quero falar para vocês sobre a manobra de Heimlich. O que é isso, pessoal? Essa manobra? Essa manobra, ela foi descrita em 1974 por um médico, né? O sobrenome dele era Heimlich, então ele acabou ganhando aí o nome, né, dessa manobra. Ele era um cirurgião torácico dos Estados Unidos. O objetivo dessa manobra é simular a tosse por meio da elevação do diafragma e aumento da pressão intratorácica, de modo que se consiga expulsar o corpo estranho das vias aéreas. Essa manobra de Heimlich é a famosa manobra de desengasgo, tá bom? Quando o paciente está engasgado, vai ser feita a manobra da forma correta, da maneira correta, para que, se for no caso aí de objeto estranho, esse objeto estranho venha ser expelido, ou se for por comida, né, que pode acontecer por comida também, esse engasgo, esse alimento também vem ser expelido, tá bom? Então o nome aí da manobra de desengasgo é manobra de Heimlich. Heimlich, Hellich, cada um, né, fala aí de uma forma, que é um sobrenome alemão, então é um pouquinho difícil assim de pronunciar, né? Mas a gente fala aqui mais no brasileiro, né? Eu chamo de Heimlich. Então, é a famosa manobra de desengasgo, tá bom, pessoal? Então, como proceder e realizar essa manobra? Lembrando que a gente vai ter essa aula no laboratório também. A gente vai praticar a manobra de Heimlich lá na aula prática do laboratório. Não é difícil, tá bom, pessoal? Mas aí a gente vai estar fazendo essa prática para entender e aprender melhor. Então, olha só. A manobra de Heimlich ou manobra de desobstrução de vias aéreas deve ser utilizada em caso de obstrução total das vias aéreas por corpo estranho. Diferentemente da obstrução parcial, a obstrução total das vias aéreas impede completamente o fluxo de ar para o pulmão da vítima, de modo que as trocas gasosas ficam prejudicadas. É aquilo que acontece na hipóxia, né? O paciente está ali com um objeto estranho, né, na garganta, aliás, impedindo ali a via aérea, né, na traqueia,
E aí vai acontecer a redução de oxigênio e o paciente pode vir a óbito por causa disso, né? As trocas gasosas vão ficar prejudicadas. E aqui são alguns sintomas que a vítima vai apresentar, né? Alguns sinais, desculpa, como por exemplo a tosse silenciosa ou inefetiva, não conseguirá emitir sons, a respiração pode estar ausente e ela vai apresentar o sinal universal do engasgo, pessoal. Alguém sabe como que é o sinal universal do engasgo? Qual que é? Não, ninguém sabe. Sinal universal do engasgo. Sinal A universal. falta de ar? Não. O sinal universal do engasgo é levar as mãos à garganta, tá bom? O engasgo ele ocorre quando o caminho por onde o ar passa normalmente para ir para os pulmões, é obstruído, né? Por pedaços de alimento, por bombom, bala, pequenos objetos levados à boca, entre outros, tá bom, pessoal? Aí uma série de coisas que pode estar obstruindo essa via aérea. E aí os sinais do engasgamento são a impossibilidade de respirar, de tossir, e aí o paciente vai estar levando as mãos à garganta. E esse levar as mãos na garganta é o sinal universal de engasgamento, tá bom? Então, todas as vezes que vocês ouvirem sobre o sinal universal de engasgamento, é essa questão aí do levar as mãos à garganta. Então, olha só. A gente tem aqui, né, a questão do engasgo leve. Acontece muito, né, pessoal? Às vezes a gente está tomando algum líquido, comendo alguma coisa, o alimento vai ali, mais ali para a região da traqueia e a gente se entala, né? Acaba se engasgando. Esse é o engasgo leve. Na maior parte das vezes, o engasgamento é leve e por isso, nesses casos, é aconselhado, né? Você pedir para a pessoa tossir 5 vezes com força e se isso não resolver, você vai estar aí batendo 5 vezes no meio das costas, mantendo a mão aberta no movimento rápido de baixo para cima. Então, a pessoa engasgou, aquele engasgamento leve, você pede para ela tossir 5 vezes com força. Se isso não resolver, você bate ali nas costas dela 5 vezes, com esse movimento rápido de baixo para cima. É aquela batida que você faz aquele movimento, né? De baixo para cima, como se estivesse fazendo uma vírgula, né? Então, isso aqui é a manobra para o engasgo leve. Porém, se isso não funcionar, ou se o engasgamento for mais grave, como o que acontece aí ao comer alimentos moles, né, como carne, pão, deve-se iniciar então imediatamente a manobra de Heilig. Então, como é que faz essa manobra, pessoal? Primeira coisa que você tem que fazer é colocar a perna dominante, né? Por exemplo, você é destro, você vai usar a perna da direita. Se você é canhoto, você vai utilizar a perna da esquerda. Então, você vai colocar aí a sua perna dominante entre as duas pernas da vítima para servir como apoio se a vítima ficar inconsciente, tá bom? Pode acontecer aí da vítima vir a desmaiar, né? Ficar inconsciente. E aí, se isso acontecer, nesse caso, você vai estar com a sua perna entre as duas pernas dela e isso vai servir de apoio para que a vítima não caia, né, ali no chão. Então você vai estar servindo de apoio através desse colocar de perna aí, tá bom? Você vai se posicionar atrás da vítima, em pé ou de joelhos, a depender aí da altura, né, de quem está sofrendo engasgo. Tem engasgo também em criança, vai estar sendo feita essa manobra. Não é em todas as idades, tá bom, pessoal? Vou estar explicando mais pra frente. Mas aí, dependendo da altura da criança, né? Você também vai estar fazendo isso da mesma forma. Ou vai estar ficando aí de joelho, mas vai estar servindo de apoio também caso ela venha desmaiar. E aí você envolve os braços no entorno da vítima, né? Você envolve seus braços aí, dá aquele abraço por trás na vítima.
Posiciona uma das mãos fechada e com o polegar voltado para o abdômen na linha média entre o apêndice xifoide e o umbigo da vítima. Falando assim é um pouquinho difícil de entender, mas eu vou estar mostrando o vídeo para vocês e vocês vão entender isso melhor, tá bom? Então vocês vão fechar a mão e aí com o polegar voltado ali para o abdômen da vítima, vocês vão traçar uma linha, né? Ali uma linha média entre o apêndice xifoide, que é aquele ossinho que eu mostrei no começo da aula, finalzinho, né, ali do externo, e essa linha está entre esse finalzinho do externo e o umbigo da vítima. Mais precisamente, você precisa medir assim, pega ali o umbigo da vítima, põe um palmo ou então 4 dedos e esse aí é o ponto onde você vai fazer essa manobra. Os 4, 5 dedos acima do umbigo da vítima, tá bom? Que aí fica esse espaço entre o apêndice xifoide e o umbigo da vítima. E aí a outra mão deve ser posicionada firmemente em cima da mão que está em contato com o abdômen da vítima. Você vai fazer essa manobra com as duas mãos. Deve ser aplicadas compressões rápidas, pressionando a região de dentro para dentro e para cima. Então a manobra você faz para dentro e para cima, no movimento que vai simular a letra J ou uma vírgula. Então você faz com esse movimento, né, como se fosse um J ou como se fosse aí uma vírgula, para dentro e para cima, para dentro e para cima. A manobra deve ser realizada até que o objeto saia, tá bom? Você vai ficar fazendo essa manobra até o objeto sair ou até que a vítima fique inconsciente. Essa questão aí da manobra ser realizada até que o objeto saia, você fica contando, né? Conta 1, 2, 3, 4, 5. Observa, 1, 2, 3, 4, 5. Fica contando de 5 em 5, tá bom? Até observar aí se houve, né? Essa saída do objeto. Caso contrário, provavelmente, devido aí à falta de oxigênio, essa vítima vai ficar inconsciente, tá bom, pessoal? Se isso acontecer, então a gente começa as manobras de RCP, tá bom? Verifica ali o pulso da vítima para ver se tem batimento cardíaco, né? E já inicia, se não houvesse, já inicia a manobra de RCP, que é reanimação cardiopulmonar. Então, olha só, vou soltar aqui o vídeo para vocês verem. Vou explicando para vocês conforme ela for fazendo. Adulto. Essa técnica vai ser aplicada somente na pessoa que estiver engasgada e que não consegue tossir, apresentando o sinal universal de É uma técnica aplicada aí se a pessoa tiver com engasgo grave, né? Ali ela no engasgo grave vai apresentar o sinal universal do engasgamento, que é levar as mãos ali na garganta. Olha só o sinal do engasgamento, sinal universal. A gente ainda está consciente, tá? De pé, tá com um engasgo. Mas aí ela ainda está consciente, está de pé, né? Mas está apresentando esse sinal universal do engasgamento. Eu coloco a minha perna. Aí a primeira coisa que faz, pessoal, ó, coloca a perna dominante para estar estabilizando a vítima, tá bom? Caso ela venha aí a ficar inconsciente. O que mais? Eu vou fazer um joia, dobrar o Pega o polegar, dobra. do meu dedo é a ponta para a alavanca. E aí essa pontinha do polegar fica para fora, como ela tá mostrando. Esse vai ser o meu estímulo. Eu vou colocar bem no começo do abdômen dela. Então, e ela tá dizendo o local onde vai ser posicionado. Como eu falei para vocês, pode ser 4, 5 dedos acima do umbigo, tá bom, pessoal? Que é aquela posição ali que a gente leu ainda agora, entre o apêndice xifoide e a cicatriz umbilical. Coloca a pontinha lá do polegar virada, ó, vocês viram como ela fez. Coloca a outra mão por cima. A perna já está encaixada por detrás da vítima. Uma mão de baixo e a mão de cima. Os meus braços têm que estar debaixo da axila dela. Os braços debaixo da axila do paciente. E aí você vai tentar fazer o J. Movimento para dentro e para cima. Gente, isso forte. Como essa vítima é só uma simulação, se eu fizer forte nela, eu acabo provocando um vômito nela, tá? Sem querer, então eu não vou fazer forte.
Mas na vítima engasgada você faz esse movimento, né? De J. É um movimento Força forte, pra tá, dentro, pessoal? pra Ela não tá cima. fazendo forte Pra aí dentro, pra cima. na Você vai simulação, chegar porque no ritmo que você faz paciente com não eles. está engasgada, né? E Mas se fizer muito quantas forte, vezes ela eu pode vir a faço? vomitar. 5 Mas é um vezes. Então movimento eu faço forte uma, para dentro e 2, para cima, 3, bem forte mesmo, tá 4, bom? A gente 5. chega a levantar, Aí a inclusive, junto vítima com a vítima. não desengasgou. Ou a vítima desengasgou, ok, beleza? Ou a vítima não desengasgou. Se ela não desengasgar, você faz de novo. Se a vítima não desengasgar, você continua, até ela tá quando? fazendo aqui. Até ela desengasgar. E você continua aí até ela desengasgar, o objeto sair, né? Tá bom? Ou então até ela ficar inconsciente. Inconsciente, é por isso mesmo que eu vou estar aqui, ó. Eu vou segurar E ela ela tá aqui, demonstrando, ó, né? Se a vítima vier a com desmaiar, as pernas entre as pernas dela. ela Quando vai eu ser soltar, ela vai segurada, né? puxar Devido a essa manobra da perna tá por e iniciar o detrás. E aí a protocolo de vítima não vai se reanimação machucar cardiopulmonar. Então, na vítima ao cair, tá bom? inconsciente, a vítima de engasgo que se tornou inconsciente, eu dou início ao protocolo de reanimação cardiopulmonar. E ela tá explicando, né? Que se a vítima continuar consciente, você inicia RCP. E essa é a manobra de Heilig, tá bom, pessoal? Manobra de Heilig é feito só em adulto? Não, é feito em criança e em bebezinhos, tá bom? Vou estar mostrando para vocês como que é feita essa técnica em criança e em bebezinhos. Aí recém-nascidos, bebês menores de 1 ano, tá bom? E olha só o que acontece. Quando você faz essa manobra, ocorre uma pressão ali, uma pressão de dentro para fora, né, do organismo, que vai estar ajudando a expelir esse objeto ou então esse alimento que está provocando engasgo, né? Essa pressão criada por essa manobra no estômago ajuda a deslocar o objeto pela garganta acima, então esse objeto vai ser expulso por essa pressão, liberando as vias aéreas, mas não deve ser feito em crianças menores de 2 anos ou em grávidas, tá bom? Aí crianças menores de 2 anos e grávidas, a gente vai estar realizando outra manobra, né? E após esse procedimento, é normal que a pessoa comece a tossir, por isso é importante deixá-la tossir, pois é a melhor maneira de evitar o sufocamento, tá bom? Então ela vai começar a tossir, você deixa ela tossir, né, que aí é o organismo tentando expulsar esse corpo estranho. Então como é que é feita aí a manobra no bebê, pessoal? Olha só. Você vai posicionar o bebê em decúbito ventral no antebraço. O bebê é pequeno, né? Então só o seu antebraço aí já vai servir para essa manobra. O qual deve estar apoiado na coxa, de modo que a mão sustente a cabeça do bebê pela mandíbula, sem comprimir as partes moles, tá bom, do bebê, ou obstruir o nariz da vítima. A cabeça do bebê deve estar mais inferior em relação ao tórax. Então você vai posicionar esse bebê, tá bom, ali no seu antebraço. Ele vai estar ali com a barriguinha sustentada no seu antebraço, né, a barriga dele, a cabeça vai estar mais ali na ponta. E você vai fazer isso sobre a sua coxa, tá bom? Devem ser feitas 5 pancadas vigorosas entre as escápulas. Então você vai medir ali as 2 escápulas da criança e vai bater ali no meio, tá bom, pessoal? Não tá errado aqui a palavra pancada. É de fato 5 pancadas que você dá ali nas costinhas do bebê para que aquele objeto estranho saia, tá bom? E aí você posiciona o antebraço livre no dorso do bebê, apoiando a região occipital, aquela região atrás da cabecinha do bebê, com a palma da mão, e vai virá-la, né, lentamente, de modo que ela fique em decúbito dorsal e que o antebraço seja apoiado na coxa do socorrista. Então, todo tempo ali, você está com o seu antebraço apoiado na sua coxa, para estar ajudando aí nesse processo. Devem ser aplicadas 5 compressões torácicas com os dedos indicador e médio. Isso aqui é a manobra de reanimação em recém-nascido, tá bom? Você vai pegar o seu indicador e o seu dedo médio e vai fazer 5 compressões torácicas ali na linha mamilar do recém-nascido, tá bom? Do bebê. Na frequência de 1 compressão por segundo. E aí essa manobra, pessoal, você fica fazendo ela dessa forma. Uma hora você bate ali nas costinhas do bebê,
Não teve resultado, vira de novo, faz a compressão torácica, depois vira de novo e nisso você fica. Bate nas costinhas, faz a compressão torácica, bate nas costinhas, faz a compressão torácica, até a criança retornar, né? Ou esse objeto ser expulso, ou então até a criança ficar ali inconsciente, e aí você começa a manobra de reanimação pulmonar nesse bebê, tá bom? Vou mostrar um vídeo para ficar mais fácil o entendimento. Isso aqui é a doutora Luciana Herrera, ela é pediatra, vai estar demonstrando essa técnica aqui nesse vídeo, tá bom? Manobra de desengasgo. Olá, eu sou a doutora Luciana Herrera, sou médica pediatra e ele não consegue ter o reflexo de tossir. Aí sim, ele tem atenção, tá? E depois pratique aí em casa com uma bonequinha. Primeira coisa, a gente tem que segurar o queixinho do bebê. Ela tá explicando aqui como segurar, né, pessoal, a questão da cabecinha dele. Tá? Ó, muito bem, eu vou pegar então. A primeira coisa é você segurar o queixo com seus 2 dedos, tá bom? Você vira a criança, é dessa forma mesmo. Nossa perna. Você vira a criança, apoia aí o antebraço na coxa. E ali a cabecinha dele já está apoiada com seus 2 dedos, tá bom? Apoia ali o queixo dele com seus 2 dedos, o indicador e o médio. Mede aí as escápulas, tá bom? A gente vai fazer uma manobra. Tem gente que fala, judiação, eu tô mão, que a gente chama que é o calcanhar da mão. E aí com o calcanhar da mão você vai fazer essas batidas, essas pancadas. A gente vai fazer como se fosse um J. Bem aí no meio das escápulas do bebê. Judiação, eu tô judiando do bebê. Lembre-se, o bebê está morrendo. Se a gente não consegue desengasgar, ele vai morrer nas nossas mãos. Então é melhor ficar com uma dor nas costas do que falecer. Então vamos lá. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5. Bate firme mesmo. Aí a gente bate bem firme. E com os 2 dedos retinhos. Ali com os 2 dedos, ó, indicador e o médio, você inicia a compressão torácica. 1, 2, 3, 4, 5. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5. De novo, desvira. Desvira, mais 5 compressões torácicas. Nós devemos fazer isso até que o bebê comece a chorar. E vai fazendo isso até o bebê, né, chorar ou expelir ali objeto estranho. Graças a Deus, se isso acontecer é porque o bebê foi desengasgado. Claro que eu espero que você nunca precise usar essa manobra. Mas olha, prevenir é sempre melhor que remediar. Então, olá, eu sou a doutora Luciana. Essa aqui é em criança, tá bom? A manobra de Hayles é em criança. Igual em adulto, tá, pessoal? Só que aqui, essa manobra vai ser feita com menos força, tá bom? Para não causar aí um dano, né? Uma fratura no externo, uma fratura na costela ou nos órgãos internos da criança. Então, você aplica menos força na hora da manobra, mas é exatamente igual aí a manobra feita em adulto. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é colocar... Primeira coisa é encaixar a perna, né, por detrás aí da vítima. Encaixar bem, porque se a pessoa vier desmaiar... Passa aí os braços em volta, por debaixo da axila. Se ela desmaiar, você consegue, né, segurar como ela tá demonstrando. Se a criança fosse um bebê, o que a gente faria? Peraí, só um minutinho. Se fosse uma criança menor, você ajoelharia e seguraria dessa forma. Para encostar também a criança aqui, apoiando o corpo conosco. Ajoelha e segura a criança dessa forma, como ela está demonstrando. É a gente ficar atrás da pessoa. Mas aí na criança maior você vai fazer igual no adulto, tá bom? Por quê? Porque se a pessoa passar mal e desmaiar, tá apoiado no nosso... Bom, vou deixar o braço dela mais alto só para vocês visualizar. Ela tá subindo o braço da criança só para demonstrar. Mas é isso daí, pessoal. Tá bem na boca do estômago. Pego minha mão. Ali uns 4 ou 5 dedos acima do estômago. Posiciona a mão, uma mão, a outra vem por cima. E você faz o movimento de dentro para cima. Para dentro e para cima. Não é difícil, na verdade? E aí vai fazendo também até essa criança desengasgar ou então até ela desmaiar, tá bom, pessoal? Então podem acontecer aí algumas complicações na manobra de Hayles, que são a lesão ou fratura de arco costal, né, alguma fratura ali nas costelas, ou uma lesão em órgão interno, que já é um pouco mais raro, mas pode estar acontecendo, tá bom?
devido aí a essa compressão. Existe uma contraindicação, né, aí dessa manobra de adulto não pode estar sendo feita em menores de 1 ano. Então, em bebezinhos aí menores de 1 ano vai estar sendo feita aquela manobra que a gente viu, tá bom, no vídeo, para bebê. Nas crianças aí com menos de 20 quilos, né, que geralmente são as crianças abaixo de 5 anos, elas devem receber a tração de pressão moderada, né, ou seja, você vai fazer a manobra de adulto, só que com a tração aí bem mais moderada, uma força bem moderada, tá bom? E aí nos pacientes obesos e em mulheres no final de gravidez, né, no final da gravidez, devem receber trações torácicas em vez de trações abdominais. Porque essa é uma técnica, pessoal, que você faz uma tração abdominal, né? Essa tração que é feita, esse movimento que é feito, é realizado ali na região do abdômen. Nas mulheres grávidas, aí final de gravidez e paciente obeso, você vai fazer essa tração no tórax, tá bom? Então você vai fazer ali mais próximo ao externo do paciente, que é uma compressão, né, que vai estar ajudando a criar uma pressão para estar expulsando esse objeto estranho. Então ali subindo um pouquinho, fazendo ali no tórax, vai estar tendo esse mesmo efeito, tá bom? Aí nos obesos e nas mulheres grávidas. Não fazer a manobra de Heilig se a pessoa asfixiando conseguir falar, né? Tossir com força ou respirar adequadamente. Ou seja, se a pessoa estiver falando, tossindo ali com força ou respirando adequadamente, você não faz essa manobra, tá bom, pessoal? É um caso aí para engasgo, né, por obstrução total da via aérea. Então a pessoa não consegue falar, ela não consegue tossir, ela não está respirando adequadamente. Aí sim você faz essa manobra. Caso contrário, né, se ela ainda estiver falando, tossindo e respirando, mesmo asfixiando, né, você não inicia essa manobra de Heimlich. Essa manobra, pessoal, ela pode induzir vômitos, tá bom? A pessoa pode vomitar com essa manobra. E aí, embora o vômito possa ajudar a desalojar o corpo estranho, né, da traqueia, isso não necessariamente significa que a via respiratória esteja desobstruída. Ou seja, não é porque a vítima vomitou que aquele objeto estranho saiu, tá bom, pessoal? Então, a vítima vomitar, você dá aquela analisada, mas se não tiver saído objeto estranho, você continua a manobra, porque o vômito aí não é indicativo de que a manobra deu certo, tá bom? Tem mais um vídeo aqui explicando aí sobre a manobra. Olá, mais um vídeo super Aqui ele faz em adulto e em criança. você presenciar uma vítima Deixa eu colocar aqui só rapidinho na parte do adulto. Com a vítima em pé. A vítima em pé, tá bom, pessoal? Ele está explicando aqui sobre o encaixe da perna, né? Você encaixa a sua perna ali entre as pernas do paciente. Entre a boca do estômago e o umbigo. Dessa maneira. Coloca ali no espaço, coloca a mão no espaço entre o estômago e, aliás, entre o umbigo e o externo, né? Nós vamos fazer movimentos rápidos de compressão. E aí começa as compressões, um movimento rápido para dentro e para cima. O movimento que a mão fará é como se fosse uma movimento em vírgula, né? Movimento em J, para dentro e para cima. Então vamos ver aqui a de criança, ele faz também criança, manobra de Heilig em recém-nascido. Exatamente no centro do peito. E com isso você também. Bebê a gente sabe, tudo que é estranho pode obstruir a via aérea do bebê. E segurando aqui pela minha mão, apoiando o bebê sobre o meu braço. Notem que a cabeça está mais baixa do que o pé, do que a perna dele. Com 2 dedos eu vou achar o centro do tórax do bebê e vou fazer 5 movimentos rápidos de compressão. Aqui ele começou com a compressão torácica, tá, pessoal? Com a outra mão eu seguro no rostinho do neném sem... Mas aí o certo é estar começando pela boquinha e o nariz. Pela pancadinha nas costas, tá bom? Ali entre as escápulas da criança. Começa aí. Pega o calcanhar da mão e ali no meio das escápulas, entre as escápulas,
você dá 5 pancadas. 3, 4, 5. Pancadas firmes, Mais uma fortes, vez. 5 Volta o pancadas. braço. Desvira criança, 2, mais 5 compressões ali com o dedo indicador e médio. Novamente desvira vira criança, mais 5 pancadas. 5. E vou intercalando. Dá uma pena, né? Mas Até que o neném é a manobra realizada aí para estar salvando a vida desse bebê. moeda, o corpo estranho que estava E aí é realizado até o bebê chorar, esse objeto estranho sair ou ficar inconsciente, tá bom? Depois assistam tranquilos, com calma. Tá bem explicadinho também esse vídeo. E aí a gente finaliza aqui com a manobra de Halley. Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Não? Então, pessoal, oi? Por mim, não. Então tá bom, pessoal. A gente se vê amanhã nesse horário, tá bom? A gente continua aí nos traumas. Amanhã vamos estar falando de outro trauma. Lembrando que o trabalho é até sexta-feira, tá bom, pessoal? A entrega do trabalho é até sexta-feira. E a gente se vê amanhã, então, nesse mesmo horário, tá bom? Tenha um ótimo restante de dia e a gente se vê amanhã. Tchau!